Fala galera que acompanha o canal Hora do Jogo, chegando para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez para falar sobre Vitória 1, Grêmio 1. Grêmio segue com futebol muito aquém, muito abaixo na temporada, segunda partida do treinador Mano Menezes, empate 1-1 e o Grêmio permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após 6 rodadas completas. Mas antes de falar sobre esse empate, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, mandar para o coleguinha, para o amiguinho, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Galera, falar um pouquinho do empate lá no Barradão contra o Vitória 1-1. Grêmio 18º colocado, começou a rodada em 19º, na penúltima colocação, com esse ponto e com a derrota do Santos em casa para o Red Bull Bragantino. O Grêmio subiu uma posição, mas segue na zona de rebaixamento. Vitória é a primeira equipe fora, justamente um ponto à frente do Grêmio, tem 6 pontos, o Grêmio tem 5 pontos na tabela de classificação. Assim, uma partida horrorosa dos dois lados, uma partida pobríssima tecnicamente, ofensivamente, em questão de criação dos dois lados. Acho que até as duas equipes conseguiram se defender razoavelmente, mas assim, ainda errando bastante. E o jogo, a partida em si, diz muito sobre as duas equipes e muito sobre o que aparentemente será a luta delas ao longo de todo o campeonato e que deve ser uma luta contra o rebaixamento. O Grêmio até tem um outro jogador que pode tirar um pouquinho mais, até ter mais condições de trazer nomes na janela do meio de ano, mas pelo que a gente vê agora, nesses primeiros 4 meses de temporada, e pelo que a gente já viu nas 6 primeiras rodadas, a briga será contra o rebaixamento caso algo não mude aí nos próximos meses. Falando um pouquinho do jogo, o Vitória tentou começar por estar em casa, por estar com a sua torcida e até por ter levado um bom público. A partida começou pressionando, começou marcando forte em cima, tentando ali pressionar o Grêmio logo no início, mas o Grêmio, numa das poucas escapadas ali logo aos 10 minutos, consegue um escanteio. No escanteio, a defesa do Vitória para Wagner Leonardo cabeceia e dá um passe para o Gemerson, que livre só escolhe o canto e faz 1-0. Gemerson muito criticado. Dessa vez continua um pouco errático, já é bem melhor do que no jogo contra o Godoy Cruz, mas se destacou por esse lance na parte ofensiva, que nem é a função dele, mas fez o gol ali 1-0 para o Grêmio. E o Grêmio recuou, deu a bola para o Vitória no restante da primeira etapa. No primeiro tempo, o Vitória até teve mais a bola ao longo do jogo, mas criou pouquíssimo, e o Grêmio também não conseguiu construir quando tinha a bola. O Grêmio até teve momentos de mais posse de bola no primeiro tempo, mas mais uma vez produziu pouquíssimo. Cristaldo foi opção como titular no meio de campo e novamente até tentou, mas não conseguiu produzir nada. Edenilson foi ali um jogador no meio de campo que tem a confiança do treinador Mano Menezes, mas também não fluiu. O Vila Sante mais uma vez mal, tanto que o principal nome entre os titulares do Grêmio no meio campo é o Dodi, que é um jogador que até marca bem, que até se entrega, mas que com bola é um jogador que contribui pouco. Wagner Leonardo, apesar ali da torcida do Vitória ter esculhambado ele por conta da saída do Vitória para o Grêmio, foi um jogador que foi bem. O Gemerson, para o Gemerson até que foi bem. Marlon, que havia estreado bem hoje, já não foi tão bem, teve bastante dificuldade na segunda etapa. Um jogador que eu gostei, que eu vinha criticando bastante nos últimos jogos, por ser muito afoito, por ainda não estar pronto. Hoje foi muito bem, conseguiu 11 desarmes, em um único jogo do Brasileirão, um jogador que mais desarmou em uma só partida no campeonato, 11 desarmes, foi muito bem. E se manter esse futebol, tem condições de ser o titular do time no lugar do João Pedro. Precisaria agregar um pouco mais ofensivamente, mas isso também é muito do encaixe tático do time, do que o treinador Mano Menezes vai conseguir organizar da equipe daqui para frente. Falando do ataque, Bright White foi uma ilha, ficou sozinho, pouco recebeu bola, não conseguiu produzir praticamente nada nesse sentido. O Kiko Oliveira também ficou isolado, pouco conseguiu produzir. Foi um jogo onde praticamente os dois jogaram ali com 2 atacantes, ali num 4-4-2. No segundo tempo entra o André Henrique, produz pouquíssimo também, joga pouco tempo, também a mesma situação da bola
não chegar à frente, que o Eder ganha mais ali 20, 25 minutos. Importante, é um jogador que tem qualidade, a gente espera que ele consiga ter uma sequência e consiga jogar bem logo. Acho que ele deve ganhar uma oportunidade de titular, pelo menos no jogo de quarta contra o CSA pela Copa do Brasil, para jogar ali mais minutos, quem sabe 50, 55, 60, 70 minutos, para ir ganhando ritmo e quem sabe ser um jogador importante desse elenco ao longo da temporada. Monsalve entrou no lugar do Cristaldo, mas assim, os dois estão muito mal. Ele faz ali praticamente 10 jogos que nenhum dos dois participa de gols, sendo gols ou assistências. Então os dois muito mal. Tanto que o Mano Menezes ressuscita o Natan Pescador e o Natan Pescador entra muito bem. Tanto que na reta final, as duas melhores oportunidades do Grêmio no segundo tempo são criadas a partir dele. Ele faz com que o goleiro Lucas Arcanjo do Vitória faça uma ótima defesa já na reta final e o Grêmio recua muito no início do segundo tempo. O Vitória passa a pressionar bastante, não criando muito, porque o Vitória é uma equipe muito pobre na parte técnica, mas começou a lançar bola alta na área e o Grêmio mais uma vez falhou. O goleiro Thiago Volpe falhou na saída, o Carlinhos, centroavante que entrou no intervalo, fez o gol de empate. Até o Grêmio melhora depois do 1-1, que é mais ali por início, antes dos 20 minutos do segundo tempo. Mas o Grêmio recua, o Grêmio não consegue produzir ofensivamente, o Grêmio novamente não consegue se defender muito bem. Acho que até sofreu pouco, mas sofreu pouco muito pela falta de qualidade do Vitória. E mais uma vez o Thiago Volpe errático. Para mim ele já tinha errado no primeiro gol do Godoy Cruz no meio de semana, já vinha tendo ali alguns lances meio esquisitos, foi assim contra o Mirassol, foi assim, se não me engano, já contra o Godoy Cruz, depois ele toma aquele gol esquisito e dessa vez ele falha e ele mesmo coloca essa situação no segundo tempo. Mas assim, uma atuação preocupante, uma atuação que mostra que o Grêmio vai ter muita dificuldade, principalmente até a parada para o Super Mundial, em que a equipe vai ter que lutar muito para somar os pontos, principalmente fora de casa. Esperamos que pelo menos na Arena a equipe consiga pontuar um pouco mais para, quem sabe, sair da zona de rebaixamento mais cedo ou mais tarde. O próximo jogo, meio de semana, como eu falei, tem Copa do Brasil contra o CSA, mas final de semana é um jogo importantíssimo, porque é um confronto direto. Agora o Grêmio pega o novo vice-lanterna, que é o Santos, jogo na Arena. Vai ser um jogo muito importante, as duas equipes na zona de rebaixamento, um empate pode colocar as duas abraçadas ali, pode não, manter os dois abraçados ali na zona de rebaixamento, e uma vitória tem bastante chance de que um deles, quem vencer, saia da zona de rebaixamento, ou fique ali na beira de sair. Então se torna um jogo muito importante, se torna uma final praticamente. O Santos ainda não terá o Neymar, que segue lesionado. Então é um jogo importantíssimo, um jogo que, pelo que o Grêmio joga, mesmo o Santos não jogando bem, é um jogo duríssimo, mas é um jogo de 6 pontos em que o Grêmio precisará vencer de qualquer forma. Acho que a equipe evoluiu ainda que minimamente com o Mano Menezes, pelo menos não está perdendo, são 3 empates aí, já teve o dedo dele no Grenal, apesar de ele não ter comandado a equipe. Foram 3 empates, com primeiros tempos um pouco mais competitivos, com a equipe se defendendo um pouco melhor, e os segundos tempos desastrosos. Vamos ver agora se ele consegue minimamente trabalhar durante essa semana para que contra o Santos o Grêmio consiga fazer um jogo melhor e, quem sabe, some os 3 pontos e saia ali, pelo menos de momento, da zona de rebaixamento. Mas é isso, galera. Deixem nos comentários o que vocês acharam da atuação do Grêmio contra o Vitória, o que vocês acharam desses 2 primeiros jogos do Mano Menezes como treinador do Imortal Tricolor e o que vocês esperam aí pro restante da temporada, principalmente para esses próximos jogos aí até a parada para o Super Mundial. E lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações, porque ajuda demais a gente. Valeu, galera! Até mais!